cunhado dele. Então, Carlos Reinar hoje fez um vídeo e ele levantou algumas questões lá no vídeo dele, e é esse vídeo que nós vamos analisar juntos. E eu gostaria da participação de todos vocês, que vocês compartilhassem o vídeo, deixassem o like e colocassem o seu comentário sobre esse vídeo que nós vamos analisar aqui agora. Tá aqui, ó. É esse vídeo aqui, ó. Vou colocar aqui na tela. E nesse vídeo, eu quero falar... Então, tá aqui na tela para vocês o vídeo. Nós vamos analisar o vídeo juntos. E eu gostaria da participação de todos vocês aqui. Beleza? Então, vamos ouvir aqui o senhor Carlos Reinar. Esse senhor aqui, ó, ele voltou para a congregação. E quando ele voltou para a congregação, ele colocou a culpa no diabo. Ele falou que ele começou a tecer críticas contra a congregação porque ele estava tomado do diabo. Ele disse que estava tomado do diabo. Ou seja, de uma fonte jorrou duas águas. E está escrito na Bíblia dele que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Mas ele não conhece esse trecho bíblico. Então, esse senhor aqui ele foi tomado pelo diabo, assim como nas eleições, quando ele levou uma pastora no canal dele, fez falsas profecias dizendo que o Lula iria morrer, ele não iria subir lá a rampa do palácio. Esse senhor aqui, ó, ele levou uma pastora lá no canal dele e ele fez falsas profecias. Depois que o Alexandre de Moraes começou a expedir algumas notificações falando que iria processar, que ia derrubar canais, esse senhor excluiu todos os vídeos, jogou a culpa na pastora, falou que ele foi induzido pelo diabo. Ele jogou a culpa na pastora e falou que ele foi induzido por um espírito contrário e pediu perdão para o público dele. Então, esse senhor aqui, ó, ele não tem palavra. Esse senhor aqui, ó, ele é um homem, infelizmente, que eu estou sendo muito sincero com vocês, eu não tenho muita confiança. Por quê? Porque esse senhor, ele esteve no nosso meio, depois ele voltou para a congregação, isso não tem problema nenhum, ele tem total liberdade de ir e voltar. Mas jogar a culpa num ser invisível, no diabo, sendo que foi culpa dele, foi ele que profetizou, foi ele que falou. Inclusive, cartão corporativo foi esse senhor aqui que trouxe o cartão corporativo, tá? Foi ele que denunciou o cartão corporativo. Inclusive, foi ele que falou que os anciães estavam utilizando o cartão corporativo para gastos pessoais. Ele falou de vinho, ele falou de tomate, ele falou de hotéis caros, comida cara. Foi ele que falou. Então, se alguma pessoa aí da CCB precisa de alguma prova, ele trouxe todos os prints do Banco Bradesco. Se alguma pessoa aí precisa de prova, tem que correr atrás desse senhor aqui, ó, do Carlos Reinar. Foi ele que trouxe isso aí para vocês. Tá bom? Então, vamos ouvir aqui as falas do Carlos Reinar. Vamos lá. Especialmente com quem está saindo da congregação cristã no Brasil, que é onde eu congrego e onde eu tenho visto isso acontecer com mais frequência, mas o alerta aqui serve para qualquer denominação, viu? O perigo real é que muita gente está saindo da igreja revoltada com erros, com exageros, com doutrinas humanas, mas acaba caindo justamente no erro de se transformar naquilo que criticava. Então vamos lá. Ele está dizendo que as pessoas que estão saindo das denominações, elas estão caindo no mesmo erro daquilo que ela criticava. Vou dar um exemplo aqui. As pessoas, elas criticam na congregação cristã no Brasil, por exemplo, o ancião tirar a liberdade de fiéis e ainda dizer que elas são defuntas, elas são pecadoras, que Deus não ouve mais a oração dela. Inclusive, que o nome dela foi riscado do livro da vida. Inclusive, eu tenho o áudio aqui do ancião, aqui, ó, para vocês ouvirem aqui o áudio de um ancião, onde ele fala exatamente isso. Tá? Tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês rapidinho. E aí, eu vou confrontar aquilo que o Carlos Reinar está falando, porque o Carlos Reinar está colocando que... O que ele está colocando? Que as pessoas, elas estão saindo da CCB, e estão cometendo coisas piores
estão caindo no mesmo erro daquilo que elas denunciaram lá na CCB. Presta atenção aqui nas falas aqui desse ancião aqui, ó. Presta atenção aqui nas falas desse ancião, que é um ancião muito antigo da Congregação Cristã no Brasil. Ouçam as falas desse ancião aqui, ó. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para todos vocês. Olha só. Se como um trem, deitou na linha, pode ser a mãe que passa por cima. Ele tem que ser como um trem. Deitou na linha, pode ser a mãe que passa por cima. Ele tem que ser como um trem. Deitou na linha, pode ser a mãe que passa por cima. Vocês conseguiram ouvir aí? O ancião, o nome dele é Joaquim, irmão Joaquim. Ele falou assim: o ministério tem que ser como um trem. Deitou na linha, pode ser a mãe, passa por cima. Foi essas as palavras do ancião. Essas são as palavras do Jesus da CCB. O ministério tem que ser igual ao trem. Deitou na linha, pode ser a sua mãe, passa por cima. Vocês ouviram aí o ancião falando? Aí esse senhor aqui, ele está dizendo o quê? Esse senhor, ele está dizendo que as pessoas que saíram da congregação, elas estão caindo no erro de cometer aquilo que elas tanto criticavam. Agora pergunto para esse senhor aqui: você viu algum crítico aqui tirar o direito de salvação das pessoas? Como a CCB faz? Vamos continuar aqui com a fala do Carlos Renan. Vamos lá. Que antes combatia a frieza, agora vive na indiferença. Gente que denunciava a vaidade, agora vive no orgulho da própria razão. É possível sim sair de um sistema corrompido sem perder a essência de Cristo. Mas cuidado, porque o inimigo sabe usar a tua mágoa para te afastar do propósito. E antes de eu continuar esse tema, deixa eu te lembrar de algo valioso. É possível ganhar dinheiro. Aqui, ó. Olha o que ele coloca. Antes de continuar com esse tema, nós vamos entrar em algo valioso, que para ele é valioso. Então, para ele, não é valioso você abrir uma câmera para falar de mulheres que são espancadas. Para ele, não é valioso abrir uma câmera e falar isso da denominação dele. Para ele, não é valioso abrir uma câmera e denunciar, por exemplo, o que o cooperador recentemente falou em cima do púlpito. O Rafael falou em cima do púlpito lá em Itapetininga. Para ele, não é valioso denunciar essas coisas. Para ele, não é valioso analisar as palavras da Congregação Cristã no Brasil para mostrar as heresias, os enganos, as falsas profecias. Para ele, não é valioso você pegar uma denúncia ou você pegar um depoimento de uma pessoa que sofreu na mão do ministério, na mão da Irmandade, desses carrascos, e você trazer a público para poder trazer mais clareza para outras pessoas que estão chegando, para que as pessoas tenham força de denunciar. Para ele, isso não é valioso. Para ele, valioso é isso aqui, ó. Lucro, dinheiro, Shopee. Para ele, valioso é isso aqui, ó. Valioso para ele é isso aqui, ó. Lucro, dinheiro, Shopee. Aí aqui ele vai falar para as pessoas fazerem, venderem alguma coisa ali ou comprarem alguma coisa para poder as pessoas ganharem dinheiro, tá? Tá aqui, ó. Vamos continuando aqui, vamos lá. De carne, e carne é falha, vacila e tem tendência ao erro. Mas também, ao mesmo tempo que há falhas, também existem virtudes. As igrejas, mesmo com seus defeitos, elas exercem um papel importante na caminhada da fé de muita gente. No meu caso, por exemplo... Aí, o que ele coloca aqui? As igrejas, mesmo com defeitos, elas fazem um papel importante na caminhada e na fé. Só que o Carlos Renan, aqui, ele não deveria falar que é a igreja que faz isso. Ele deveria falar que é Jesus que faz isso. Mas por que ele não faz isso? Por que ele não remete às pessoas às palavras de Jesus? Ele remete às pessoas, ele fala que é a igreja que faz isso. E quando ele fala igreja, ele não está falando do grupo social daquelas pessoas, do ajuntamento. Não, ele não está falando sobre isso. Ele está falando exatamente sobre congregação cristã no Brasil. Vocês podem observar no vídeo aqui, ó.
No vídeo aqui, ele coloca simplesmente a congregação. Ele não coloca um Jesus aqui numa cruz, ou uma foto simbolizando um Jesus na cruz, ou a foto da Bíblia, porque isso não vai trazer a visualização para ele. Aqui, ó. Ele vai colocar a congregação cristã no Brasil. Entendeu? Vamos continuar aqui com a fala do Carlos Renard. Vamos lá. É público que tem coisas na congregação cristã no Brasil com as quais eu não concordo. Mas também tem muitas coisas com as quais eu concordo. Eu tenho posições teológicas. Aqui, ó. Tem muitas coisas da congregação cristã no Brasil que eu concordo. E tem muitas coisas da congregação cristã no Brasil que eu não concordo. Então, aqui ele está falando de coisas que ele concorda e não concorda. Beleza? E aí ele vai falar do problema teológico. Olha só. Que divergem em alguns pontos da CCB, sim. Mas isso nunca foi motivo para eu sair da CCB. E sabe por quê? Porque existem algo mais... Vamos lá. Isso daqui é uma mentira que ele está contando. Ele está dizendo que ele não saiu da congregação cristã no Brasil, das últimas vezes lá. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, gente? O pessoal aí dos comentários. Vocês estão conseguindo me ouvir? Coloca aí um ok, se vocês estão conseguindo me ouvir. Então, o Carlos Renard, ele disse aqui que ele não saiu da congregação cristã no Brasil por problemas doutrinários. Agora, o vídeo que eu trouxe aqui, eu trouxe um vídeo do Carlos Renard recentemente, e esse vídeo já está na internet há muito tempo, aonde o Carlos Renard, ele fala sobre 10 motivos, salvo engano, para a pessoa sair da CCB. Quer dizer, para a pessoa sair, não. 10 motivos que era um alerta antes da pessoa se batizar. E ali, naquele vídeo, ele só fala de problema doutrinário. Ali naquele vídeo, ele só está falando do quê? De problemas. Tá aqui, ó. Vídeo completo, tá aqui, ó. No Brasil, você que está frequentando essa denominação. Vou colocar de novo aqui, vamos lá. É que deu um erro aqui. De descer as águas nessa igreja. Posso falar com conhecimento de causa, já que fui frequentador da CCB por mais de 30 anos. Se for importante para você e para quem tem curiosidade, fique até o fim desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. Aqui, agora ele vai colocar a vinheta dele, aí ele vai colocar os motivos que ele saiu da CCB. Vamos ouvir aqui. Grupo religioso, né, para que ninguém se batize lá enganado. E muitos inscritos têm me cobrado por esse vídeo, então eu resolvi trazer aqui alguns pontos a considerar com vocês. O primeiro ponto, a CCB é uma seita. Aqui, ó. Vocês ou não... Presta atenção. Então, o Carlos Renard aqui, ó, nesse vídeo aqui, ele falou que a CCB era uma seita. Você não vê nenhum crítico aqui, ó, colocar algo pontiagudo no pescoço dele falando assim, fala, Renard. Fala. Não, aqui ele tá de terno e gravata e ele gravou. CCB é uma seita. E quando ele fala que a CCB é uma seita, ele tá falando de doutrina. Só que aqui nesse vídeo aqui, ele está falando que ele nunca saiu da congregação por problemas doutrinais. Tá? Vocês estão vendo a mentira? Como que a pessoa ela se esconde atrás de um terno e uma gravata para poder mentir e manipular as pessoas? Eu vou colocar aqui de novo, olha só. Concordo. Mas também tem muitas coisas com as quais eu concordo. Eu tenho posições teológicas que divergem em alguns pontos da CCB, sim. Mas isso nunca foi motivo para eu sair da CCB. E sabe por quê? Porque existem algo mais profundo, algo que não se explica com doutrina e nem com... Vocês estão entendendo aqui? Então, aqui, ele disse que os problemas doutrinários da congregação nunca foram motivo para ele ter saído da CCB. O que ele acabou de falar aqui? Congregação cristã no Brasil é uma seita.